E aí vamos lá resolver questões FCC 2023 até 2019 do tema modelo relacional, aí os bancos relacionais. Na telinha, a integridade semântica deve garantir que um dado inserido em uma linha da tabela tenha um valor válido. E para que este valor seja válido, ele... Vamos lá, pessoal. A integridade semântica deve garantir que o dado inserido em uma linha da tabela tenha um valor válido. E para que este valor válido, ele... Aí vamos lá. Vamos lá. Não pode estar em branco? Pessoal, um dado pode estar em branco, não pode? Então pode. Ele pode ser nulo, né? Pode ser nulo, pode não ser preenchido. Se é um campo textual, pode estar lá um valor branco, nenhum texto digitado. Pode. Se é um numérico, pode ser zero, também pode ser nulo, que é a ausência de valor. Então não tem problema nenhum. Deve ser do mesmo tamanho que é o especificado nos metadados, desde que tenha sido especificado como tamanho fixo. Deve ser do mesmo tamanho que o especificado no metadado? Sim. Porém, desde que tenha sido especificado com tamanho fixo, não. Se o tamanho é variável, ele pode ter um tamanho até aquele tamanho. Imagina que é uma cadeia de caracteres variável de até 20 caracteres. Então aquele dado pode ter até 20 caracteres. Então não é desde que não, esse desde que mata esse item. Não pode ser nulo. Pode, a gente acabou de ver, né? Pode ser nulo. Cuidado que é diferente, tá, pessoal? Branco de nulo. Branco é um texto que não tem nada digitado, digamos assim. Não é aquele texto que tem só um espaço, tá? Então, não tem nada. E o nulo é a ausência de valor. Não tem valor nenhum ali. Deve ter sido especificado nos metadados como tipo de dado numérico inteiro. Não, não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. Pode ser inteiro. Deve, né? O deve aqui não. Pode ser inteiro, pode ser cadeia de caractere, pode ser uma data. Pode ser um booleano, verdadeiro ou falso. Deve ser do mesmo tipo de dado definido na especificação da coluna da tabela. Aí sim. Deve ser do mesmo tipo de dado. Se o dado da coluna, essa coluna tem um domínio. O que é o domínio? É o conjunto de valores permitidos. Se a coluna tem domínio numérico, imagina um numérico inteiro. Então só vai aceitar valor inteiro ali. Se é uma cadeia de caracteres, vai aceitar cadeia de caracteres, vai aceitar texto. Então o domínio, ele determina qual tipo de valor aceito. Qual tipo de valor pode ser preenchido. Então letra E. Só que essa questão ela tem uma confusão, tá? Ela tem uma confusão técnica, digamos assim, né? Teórica. Na verdade, pessoal, quando a gente fala essa restrição aqui, ela não é uma restrição semântica, tá? Ela não é uma restrição semântica. Porque a restrição semântica tem a ver com as próprias regras de negócio e não com o esquema de banco de dados. Essas restrições que ele trouxe nos itens são restrições baseadas em esquema ou restrições explícitas, que são aquelas que a gente declara. Quando a gente vai criar a estrutura de tabela, a gente declara essas restrições. Então a gente declara o tipo de dados da tabela, da coluna da tabela. Essas são as restrições explícitas. Eu declaro se pode ser nulo ou não, né? Então isso aqui eu declaro o tipo de dados. Então tudo isso eu declaro, por isso que são restrições explícitas. Mas beleza, como não tem nem de fato nenhuma restrição semântica, o que é que seria uma restrição semântica? Seria uma restrição do negócio, sei lá, um funcionário não pode ser promovido 2 vezes no mesmo ano. Então isso é uma regra do negócio. Não é uma regra do esquema do banco de dados. É uma regra de negócio, restrição de negócio, tá? Então é diferente. E nós teríamos também as restrições implícitas. O que são essas? Que você não precisa declarar, que elas já são do próprio modelo de dados. Por exemplo, que os dados têm que estar organizados em tabelas, em linhas e colunas. Essa é a restrição do próprio modelo, no caso do modelo relacional. Que todo valor tem que ter lá um domínio atômico, isso é um próprio modelo relacional. Tá? Então, tem essa confusão inicial ali, mas ela não prejudica o julgamento da questão, por quê? Porque todas as outras restrições ali, as outras regras, não são impeditivas, né? Não são impedidas no modelo. Em um modelo relacional de dados, a restrição de chave serve para garantir que as tuplas de uma relação sejam únicas. Para isso, identifica um conjunto mínimo de atributos que devem ter valores diferentes em todas as tuplas de uma instância da relação. Este conjunto de atributos denomina-se... Então vai lá, ó. Ele disse o quê? Um conjunto mínimo de atributos que devem ter valores diferentes para garantir que as tuplas sejam únicas, ou seja, para diferenciar. Então nós estamos falando aqui de quem? De chave estrangeira? Não, porque chave estrangeira é para quem? Para quê? Para fazer a associação. Chave candidata? Beleza, pode ser. Chave primária permanente, mas não única.
Não necessariamente. Uma chave primária pode ser uma chave primária, mas esse permanente, não única aqui, ficou confuso, né? Tupla mãe da relação, tupla primária da relação. Esses conceitos aí nem são trazidos no modelo relacional, né? Então, chave candidata. Detalhe, pessoal, que aqui, essa característica de identificar os registros de forma única, de identificar, né, as tuplas de forma única, poderia ser aqui chave candidata, poderia ser aqui uma super chave também, sem problema. Poderia ser simplesmente chave, poderia ser chave primária. Todas essas chaves, elas têm essa característica de identificação de registros. A única que não tem é a chave estrangeira, né? Porque a estrangeira é para associar registro e não para fazer identificação. Então, se dentro desses itens nós tivéssemos esses outros valores, também seria certo. O caso aqui da C, que é a primária, é só porque esse permanente aí não única não tem nada a ver. Mas se fosse só primária também estaria certa a primária, tá? Também estaria certa a primária. A diferença entre elas é que elas têm alguma característica a mais. Então a chave candidata são as opções. A opção escolhida é a primária. A opção escolhida é a primária. Mas todas elas identificam os registros, identificam as tuplas, exceto a estrangeira, tá? Olha lá, ó, questãozinha com tabela. Temos aqui o modelinho e temos as tabelas, pessoal. Aí ele pergunta o seguinte, forma normais. Tem lá o banquinho de dados, parte desse modelo, com essas tabelinhas aqui. A afirmação de que o atributo, e a gente vai ver inclusive, tá? Que nem precisa olhar para os modelos para resolver essa questão, provavelmente. A afirmação de que o atributo papel identifica a forma como o advogado atuará em determinado processo, sendo o papel dependente da chave primária composta e não somente de parte dela, é requisito básico para indicar que a entidade advogado do processo está na... Ó, vamos lá, pessoal. Ele está descrevendo. Sem olhar para cá, a gente consegue resolver essa questão. Sem olhar para as tabelas, porque ele está descrevendo a definição da forma normal. Ele está dizendo o seguinte, atuará em determinado processo, sendo papel dependente da chave primária composta e não somente de parte dela, ou seja, dependência da chave inteira. Se eu tenho uma dependência total, se eu tenho uma dependência não parcial, eu estou definindo qual a forma normal? A segunda forma normal. A segunda forma normal. Então, olha só. Primeira forma normal, não pode ter atributos multivalorados nem compostos. Todos os atributos são atômicos. Se a gente olha ali para a tabela, né? Qual que é a tabela que está falando? Advogado, né? Ó, tabela advogado. Nós não temos, olhando ali para ela, atributos compostos. Nós temos um número e um nome. Um número e um nome. Nem multivalorado. Cada linha tem um número e cada linha tem um nome. Na segunda forma normal, eu olho dependência parcial. Olho dependência parcial. Certo? E ele já disse para mim que não tem. Se ele já disse para mim que não tem, fechou. Se ele já disse para mim que não tem, fechou, né? Na verdade, essa tabela aqui que ele está analisando, né, pessoal? A tabela papel, né? Essa tabelinha papel. Ele já disse que o papel depende dos dois. Depende do número da OAB e do número do processo. Ele disse isso. Que não depende apenas de parte. Então, na segunda forma normal. Então, aqui, ó, primeira forma normal, ok. Segunda forma normal, ok. Terceira forma normal é não ter dependência transitiva. Que é o atributo não chave dependendo. Se esse é chave e esse é chave, nós não temos dependência entre atributos não chave também. Ou seja, essa tabela também estaria na terceira. Mas a questão não perguntou em qual forma normal ela está. A questão perguntou, essa regra aqui define qual forma normal. Essa regra, para definir a segunda. A gente, extrapolando aqui, a gente vê que essa tabela também está na terceira. Também está na terceira. Certo? Mas a questão não perguntou em qual forma normal ela está. Perguntou se essa regra define qual. É a segunda. Então, muito cuidado com o que a questão pede. Muito cuidado com isso. Uma tabela está na segunda forma normal, se e somente se não contém atributos multivalorados, mas contém tabelas alinhadas e atributos candidatos que dependem de somente uma parte da chave estrangeira. Aí vamos lá, pessoal. Se não contém atributos valorados, mas contém tabela alinhada. Olha lá. Para estar na primeira, não pode ter atributo multivalorado e nem atributo composto. Os atributos multivalorados e compostos, ele acabam formando as chamadas tabelas alinhadas, que é como se fossem tabelas dentro de tabelas. Se você tem um composto, você pode quebrar esse atributo, então na verdade você tem uma tabelinha ali dentro. Então por isso que ele não contém, tá? Não contém. Essas duas primeiras regras é para definir a primeira, ele está perguntando na segunda. Mas para estar na segunda, tem que estar na primeira antes. Tem que estar na primeira antes. Então beleza,
E atributos candidatos que dependem de somente parte, não. Não depende de somente parte. Não depende. Você está todo errado no item A, né? Contém atributos multivalorados, não, porque aí não segue a primeira. Se não segue a primeira, se não cumpre a primeira, não cumpre a segunda. Elas são cumulativas. Contém tabelas alinhadas, também não. Não contém tabelas alinhadas e nem atributos multivalorados. Perfeito. Só que isso daqui só define a primeira. Eu não consigo dizer a segunda só com isso. Porque para estar na segunda, tem que estar na primeira e também não ter dependência parcial. Que é o que traz aí o item E, ó. Não contém tabela alinhada, não contém atributo multivalorado e todos os atributos não chave são dependentes da totalidade da chave. Então não tem dependência parcial. Então, beleza, cumpriu a primeira, não tem tabela alinhada, não tem atributo multivalorado, né? Lembrando, tabela alinhada seria ali a subdivisão dos atributos compostos e não tem dependência parcial, a dependência é total do atributo não chave para com a chave inteira, né? Para com a chave composta, no caso. Ou se a chave for simples, aí não tem o que discutir. Beleza? Então, letra E, nosso gabarito. Para responder, a gente utiliza as informações abaixo. Então, temos as informações aqui, ó. Tabela 1, tabela 2. Ele diz que CPF contribuinte e CNPJ contribuinte são a primary key e unique, ou seja, são a chave primária e são únicas porque não se repetem, né? Beleza? E ele pergunta o seguinte: o campo CNPJ contribuinte é considerado chave estrangeira na tabela 1. CNPJ contribuinte nem tem na tabela 1, pessoal, ó. Então, você olha para a tabela, ó, nem tem, né? Nem tem esse campo na tabela 1, então não tem que discutir sobre ele. CPF contribuinte é considerado chave estrangeira na tabela 2, ó. Beleza, ó. Quando você vai para a tabela 2, você vê que esse registro tá fazendo referência a esse, né? Ah, professor, mas isso não está explícito, mas a questão está pedindo justamente que você identifique isso. Então você tá olhando para cá, opa, esse CPF contribuinte está fazendo o quê? Está me trazendo relacionamento com essa tabela aqui, essa tabela 1. Chave estrangeira. Chave estrangeira, ok, letra B. Ah, professor, mas eu não consegui identificar isso. Então você analisa os demais itens. CPF contribuinte não é considerado chave estrangeira na tabela 2 porque é unique na tabela 1. Não tem nada a ver, pessoal. Na verdade, a chave estrangeira, ela vai fazer referência a um atributo que é chave da outra tabela. Primária ou candidata. E se ela é chave de outra tabela, ela tem que ser única. Ela tem que ser unique. Uma primary key, por natureza, ela é unique e ela é também not null, tá? Obrigatoriamente. Se você declara como primary key, você não precisa declarar como unique nem como not null, porque ela já está implicitamente declarada assim. Porque ela não pode se repetir e ela tem que ser obrigatoriamente preenchida. Então essa regra aqui não tem nada a ver. CPF contribuinte é considerado chave estrangeira na tabela 1. Não, na tabela 1 ela é chave primária, né? Na tabela 1 ela é chave primária. Certo? Então, chave primária aqui. CNPJ contribuinte é considerado chave estrangeira na tabela 2. Não, também é primária. Ele acabou de dizer aqui que era primária, né? Ele já disse isso aqui, ó. É a chave primária aqui. Então, letra B, nosso gabarito. No contexto de normalização de dados, considera as definições. Uma relação onde todos os domínios de atributos possuem apenas valores atômicos simples e indivisíveis. O que quer dizer isso aqui? Que está na primeira forma normal, né? Está na primeira forma normal. A 2. Uma relação onde todos os atributos que não participam da chave primária são dependentes dessa. Estou dependente dessa. Estou falando aqui. Estou falando da segunda forma normal. Quem não é chave depende dela. Aqui tem uma discussão, né, pessoal, que faltou ele dizer que depende da totalidade dela, né? Porque isso aqui você poderia também levar a crer que está na terceira, tá? Quem não é chave depende da chave, né? Mas ele não disse que depende só dela. Ele não está falando de dependência transitiva. Então, ir até a terceira seria extrapolar o que está dito aqui, né? Então, não participa da chave, são dependentes desta inteira, né? Faltou o inteiro aqui, para complementar. Faltou a totalidade da chave. Mas beleza, então isso aqui nós estamos falando de quem? Da segunda forma normal. Defendeu, cumpriu a primeira e cumpriu a segunda. Um analista modelou a entidade motorista com os seguintes atributos. Tem lá CPF, endereço 1, endereço 2, endereço N, categoria, data de nascimento. Considerando que cada motorista pode ter vários endereços, a entidade motorista
Não está normalizado, está na primeira, é primitivo funcional, a entidade primitiva está potencialmente na segunda. Não está normalizada. Por que não está normalizada? Porque tem aqui ó, um atributo multivalorado, que aceita muitos valores, que aceita vários valores, ou seja, o mesmo motorista pode ter vários endereços. Se tem um atributo multivalorado, não cumpre a primeira. Se não cumpre nem a primeira, não está normalizada. E se não está normalizada, nem é considerada tabela do modelo relacional. Porque a regra é que para ser tabela do modelo relacional, tem que estar pelo menos na primeira. Tem que estar pelo menos na primeira. Isso é regra da definição do modelo relacional. Certo? Então não está normalizada e nem é primeira. E nem é banco de dados relacional, na verdade. Para virar no relacional, tem que se organizar isso aqui, tem que se normalizar isso, pelo menos converter até a primeira. Para começar a brincadeira. Tá? Então essa aqui não está normalizada. Vamos lá? Considere os campos da tabela abaixo. Tem lá um monte de campos. E aí vamos lá. Sob o ponto de vista de normalização do banco de dados, a tabela cujos campos são mostrados acima infringirá a terceira forma normal C. Ó, infringirá a terceira forma normal. Utilizar a chave primária composta por CPF e RG? Não, pessoal. A terceira forma normal não tem a ver com a definição de quem que é a chave primária, não. Não estabelecer relação de integridade referencial? Não tem obrigatoriedade nenhuma de ter chave estrangeira. E normalização não tem nada a ver com a chave estrangeira aqui. O campo total receber for resultante da multiplicação do campo anos de contribuição por valor a receber. Perfeitamente. Se eu tenho um campo que é derivado, se eu tenho um campo que é calculado a partir de outros dois, a partir de outros, isso aqui está violando a terceira forma normal. Porque está criando aqui uma dependência transitiva. Então veja que eu tenho aqui os atributos ano de contribuição, eu tenho o atributo valor receber por ano, e multiplicando esses dois é que eu chego nesse. Ou seja, esse total a receber depende de campos não chave, né? Depende de campos não chave, o total a receber. Sendo assim, então nós temos que esse é um campo que gera uma dependência transitiva, porque a chave lá pode ser CPF ou RG, beleza, isso aqui vai determinar esse, e aí por fim esse vai determinar esse, né? Então você tem a dependência entre atributos não chave, e por isso tem violação da terceira forma normal. Não contiver colunas com dependência funcional transitiva. Cuidado, né? Ó, infringirá. Isso aqui é para estar na terceira. Se não contiver colunas com dependência funcional transitiva, aí estará na terceira. Só que ele não quer que tá, ele quer que infringe. Então por isso que esse item está errado. E cuidado na hora de ler esse troço aqui. Isso que dá um nó na cabeça na hora da prova. A quantidade de anos de contribuição for menor que a ano de nascimento. Aí você não faz a avaliação dos dados para poder ver a forma normal. Não, pelo menos não a terceira, né? Você avalia os dados para analisar a primeira, para analisar a quarta e a quinta. As demais você olha as dependências, tá? Durante o projeto de uma base de dados relacional, após o processo de normalização ter iniciado, se uma relação apresentar chave primária composta, é correto garantir que essa relação está na... E aí? Ele disse que a chave primária é composta. Vamos imaginar aqui, ó, A, B, C, D. Chave primária formada por A e B, composta. O que é que eu garanto com isso aqui? No máximo eu garanto a primeira. No máximo eu garanto a primeira. Essa questão não traz informação nenhuma, mas a gente consegue resolver ela. Bem interessante, inclusive. Porque eu vou olhar, ó. Primeira forma normal. Pessoal, olhando para isso aqui, não tem como ter certeza também que está na primeira, tá? Mas ele diz que o processo de normalização já iniciou. Então lembra que para ser relacional, tem que estar pelo menos na primeira. Por que eu não consigo dizer que está na segunda? Porque ele me disse que a chave primária é composta, por mais de um atributo. Se a chave primária é composta, tem mais de um atributo, então pode ser que eu tenha uma dependência parcial. De que forma? O C dependendo apenas do A, o D dependendo apenas do B, ou vice-versa, ou qualquer coisa. E aí eu não consigo garantir que está na segunda, a menos que ele me dissesse que não teria essa dependência, ou a menos que a chave fosse simples. Se a chave fosse simples, ó, A, B, C, D, e a chave fosse apenas o A, aí eu tinha como garantir que estaria na segunda também. Porque só viola a segunda se a chave for composta. Se a chave for simples, não tem como violar a segunda. Porque como é que eu vou ter dependência parcial da chave? Não tem como ter. Então já é inclusive um bizu para você resolver. Se a chave for simples, você vai avaliar a primeira, a segunda já vai ser automaticamente cumprida. Aí você vai para a terceira. Nesse caso, como ele disse que a chave é composta,
aí a gente não consegue garantir que está na segunda. Então, no máximo, ela vai estar na primeira. No máximo, ela vai estar na primeira. Show? Bacana. Vamos lá. Tem uma tabelinha aqui, né, pessoal? Ele pergunta o seguinte. Aí ele diz que as indentações são a subordinação dos dados, né? Então, quem está mais para frente está dentro do outro grupo. E ele pergunta se a coleção está desnormalizada porque contém grupo de repetição. Vamos ver. Eu tenho aqui um pedido. Aí esse pedido tem o número do pedido, que é a chave primária, a data do pedido, o valor total do pedido. Aí eu tenho um item do pedido. Grupo que repete N vezes, ou seja, o mesmo pedido pode ter vários itens do pedido dentro. Se ele pode ter vários itens do pedido dentro, o que é que eu tenho aqui? Um atributo multivalorado. Multivalorado. Se ele é multivalorado, ele não cumpre nem a primeira forma normal. Então está desnormalizada, porque tem esse aqui, grupo de repetição. A própria questão disse, né? Grupo que repete N vezes, ou seja, dentro de um pedido eu posso ter vários itens do pedido. E aí isso aqui descumpre a primeira forma normal, porque é multivalorado. Nem pode ter atributo multivalorado, nem pode ter atributo composto. Em normalização, a dependência funcional se caracteriza quando, para saber o valor de um atributo DF, dependência funcional, né? Basta saber o valor de qualquer um dos atributos pertencentes à chave composta. Para saber o valor de um atributo, que depende do outro, basta saber o valor de qualquer atributo. Não, pessoal. Se a dependência, se a chave é composta, A, B, determina C, por exemplo, eu preciso saber o valor dos dois. Não basta eu saber o valor de um, não. Eu preciso saber o valor dos dois. Se a dependência é de um determinante composto, eu preciso saber o valor de A e o valor de B para poder saber o valor de C, chegar no valor de C. Então isso aqui que ele está dizendo isso aqui. Então basta saber o de um, não. Tem que saber de todos determinantes. Agora, se for só assim, A determina B e C, aí beleza, basta saber o de A. Mas o que ele está dizendo aqui a chave é composta. Então o determinante seria composto. Então não. Tem-se mais de um atributo chave na chave. Portanto, chave composta descrevendo a mesma entidade. Pessoal, isso aqui não é o conceito de dependência funcional, né? Dependência funcional pode ser só com um atributo, inclusive. Não precisa ter mais de um atributo, não. Para saber o valor do atributo DF, não chave, basta conhecer o valor do atributo chave. Perfeito. Se eu conhecer aqui o valor de A e ele determina B, eu consigo chegar no B. Se a chave é CPF e o campo, né, nome é o B, então a partir do seu CPF eu encontro seu nome. Se CPF determina nome, a partir do seu CPF eu encontro nome. Show? Então é justamente aqui o item C. Justamente aqui o item C, o gabarito. O atributo-chave é obrigatoriamente composto? Não, tem nada a ver. Pode ser simples. O atributo-chave é obrigatoriamente composto? Também não. Então, letra C ali, nosso gabaritinho. Vamos lá para a próxima. Tá aí uma tabelinha e ele pergunta o seguinte. Essa tabela, está na primeira, está na segunda, está na terceira, não está na segunda, não está na primeira. Aí é o seguinte, ele deu os dados da questão. Se ele não me dá os dados, aí eu fico um alerta aqui para vocês, tá? Se ele não me der os dados da questão, os dados da tabela, me der apenas a estrutura, me desse apenas os campos, a gente não teria como avaliar com certeza qual seria a forma normal. Mas ele me deu os campos, os dados, os valores. Quando ele me dá os valores, e ele me dá da seguinte forma, Rua Abolição número tal, tracinho Swift, tracinho Campinas. Rua Abolição dos Escravos sem número, tracinho Campinas, barra São Paulo. Você percebe nitidamente que esse campo é composto. Você percebe que é composto. Cuidado, porque nem sempre o endereço vai ser considerado composto. É um exemplo que a gente dá de atributo composto, mas nem sempre ele vai ser composto. Só que aqui a questão é justamente que você analise isso. E ela te dá o dado para que você veja nitidamente isso. Então, nesse caso, essa questão não está nem na primeira. Porque ela tem um atributo composto. Veja que, por exemplo, o telefone, ele não me deu 2 números de telefone. Então, eu não posso afirmar categoricamente que telefone seria multivalorado. Não posso dizer com base nisso aqui que seria atributo multivalorado, porque essa tabela, de repente, só aceita um telefone. Aí ele não seria multivalorado. Só que o endereço, quando eu olho para cá, aí eu consigo ver nitidamente que o objetivo da questão é justamente identificar esse atributo composto. Se ele não me dá os dados, pessoal, eu não consigo dizer isso, tá? Em regra, eu não consigo dizer isso, a não ser que ele me dê alguma informação no texto. Então tem que ser sempre esse cuidado na hora de fazer essa avaliação. Infringe a terceira forma normal
uma entidade na qual haja presença de um atributo que possui restrição de entrada decorrente do uso da constraint check. Tem nada a ver constraint check com forma normal. Que é chave estrangeira, mas não faz parte da chave primária composta. Não tem nada a ver com chave estrangeira aqui. Que é chave estrangeira, também nada a ver. Cujo valor é resultante da multiplicação de valores contidos em dois outros atributos. Perfeito. Se eu tenho um atributo derivado, a partir de outros, que eu posso calcular o atributo, aquele valor daquele atributo a partir de outros, isso aqui viola, isso aqui infringe a terceira forma normal. Cujo valor é totalmente dependente de ambos os atributos da chave primária composta. Na verdade, esse item aqui está definindo quem? Isso aqui está definindo a segunda, né? E não a terceira. Show? Vamos lá. Suponha a seguinte estrutura de dados que registra o trâmite dos processos pelas unidades do tribunal, quarta região. Tá lá, trâmite de processo, número do processo, ID, né? Ele diz o seguinte, ó, os sublinhados são a chave, que não se repete entre os números do processo. O dado, data do ingresso, é dependente tanto de número do processo quanto de ID do trâmite. O dado, nome da unidade, é dependente apenas de... ele já me disse aqui, ó. Pessoal, quando ele falou que depende apenas de outra, nem precisa mais olhar o resto. Eu já sei que isso aqui não está na segunda, né? Não está na segunda. Então já vou direto lá para o item C, ó. Nem perco mais tempo. Já me disse. Se não está na segunda, não precisa saber se está na terceira, na quarta, na quinta, não interessa. Porque ela já não está na segunda. Certo? Ainda disse mais, ó, o outro depende apenas de outro. Ou seja, eu tenho aqui o nome da unidade que depende apenas do ID da unidade, né? E o descritivo do processo apenas do número do processo. Então eu tenho duas dependências parciais. Por isso que não está na segunda. Uma entidade de ligação possui uma chave primária composta pelos atributos que são chaves primárias nas entidades ligadas a ela. A verificação para saber se os atributos não chave são dependentes total ou parcialmente da chave primária composta, com o objetivo de eliminar as dependências funcionais parciais, é feito na. Então eu quero o quê? Eliminar a dependência funcional parcial. Qual é a forma normal que observa isso? A segunda forma normal. Aí é a questão mais direta. Ter um campo calculado em uma tabela, ou seja, um campo que é resultante de cálculo com valores de outros campos, viola direta e principalmente campo calculado, terceira forma normal. Terceira forma normal. Violou a terceira forma normal. A questãozinha agora é sobre as regras de CODE, né, para a definição do modelo relacional. Dentre as regras de CODE que caracterizam bancos de dados relacionais, a regra da independência de integridade estipula que várias formas de integridade relacional de banco de dados. Aí ele quer saber qual que é dessas aí, é uma regra, qual que é dessas aqui que define a independência de integridade, tá? Precisam ser definidas uma forma de integridade, precisam ser definidas na linguagem relacional e armazenadas dentro do catálogo do sistema ou dicionário de dados. E totalmente independente da lógica dos aplicativos. Pessoal, é exatamente isso aqui, tá? É exatamente isso aqui, a regra que diz o seguinte, ó. Independência de integridade é o seguinte, as restrições de integridade, elas não vão ficar lá no programa de aplicação, não. Elas vão ficar no próprio SGBD, no próprio catálogo do banco de dados. Nos próprios metadados. Junto ali com os dados. Junto com os metadados. Vai ficar tudo ali, no âmbito do banco de dados, do SGBD. As restrições não vão ser definidas no programa de aplicação, ou seja, elas são independentes dos programas de aplicação. Regra de CODE são 12/13 regras que vão definir os modelos relacionais, beleza? Vamos ver o resto, que aí tem algumas informações importantes nos demais itens também em relação às regras, para a gente ver o que pode e o que não pode. Podem ser representadas em tabelas relacionais específicas que se relacionam com as tabelas de cada aplicativo. Quando o aplicativo mudar, a regra de dependência muda. Aí não, pessoal, tem que ter independência, né? Tem que ser independência. Então nós temos a independência lógica e a independência física. O que é a independência física? Quando eu mexo na estrutura de armazenamento do banco de dados, eu não preciso mexer nas estruturas superiores, nem nos programas de aplicação. A lógica, quando eu mexo na estrutura de representação do banco de dados, eu não preciso mexer na estrutura superior dos programas de aplicação. Precisam ser definidas na linguagem de cada aplicativo. Não, na linguagem declarativa comum. Cada aplicativo não. Pode ser definido em linguagem natural ou shell script. Também não. Restrições são escritas na linguagem relacional, no SQL. Devem ser escritas em linguagem hierárquica ou de rede. Também não. Estou falando de modelo relacional. Bacana?
Show de bola? Então, várias questões sobre, da FCC sobre modelo relacional.